Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos por aqui para as últimas notícias do Malvadão. Pessoal, vamos com o Globo Esporte de hoje, 12/2, atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Malvadão aí tá a todo vapor buscando um atacante no mercado e já tem um nome, pessoal, escolhido. Então você que é torcedor flamenguista, se inscreva, assista o conteúdo até o final para não perder absolutamente nada da informação. Bora para a notícia. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte, chegando em dia de Clássico Carioca, o primeiro desse Botafogo contra Flamengo, esse pelo Campeonato Carioca, transmissão ao vivo aqui na Globo. Lembrando que até março, gente, vai ser assim, meio de semana Brasileirão, fim de semana estadual. Bruno Halper tem as informações do Flamengo, que já está na preparação para esse jogo pelas quartas de final. Oi, Bruno, boa tarde para você. Salve, salve, Débora, um grande abraço a todos. Serão mais 3 atividades aqui no Ninho do Urubu para o técnico Felipe Luiz definir o time para o Clássico contra o Botafogo, domingo, 5h30 da tarde, no Newton Santos. Jogo único, valendo vaga na semifinal do Campeonato Carioca. São aguardados 2 retornos para essa partida. O lateral direito Varela, que ficou de fora do jogo contra o Vitória em função de dores no tornozelo, será reavaliado hoje. E o Luiz Araújo, que não está mais no departamento médico em função daquelas dores na coxa e pode voltar a ser relacionado. A situação mais complicada ainda é a do Jorginho, que teve constatada uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, ainda não deve ficar à disposição para essa partida. Quem pode ir para o seu segundo jogo consecutivo no time titular é o Everton Cebolinha, está em grande fase, 3 gols e 1 assistência nessa temporada. É o jogador de ataque do Flamengo com mais participações em gol em 2026. Tem aquela briga ali na ponta esquerda com o Samuel Lino. O Flamengo que volta a se apresentar daqui a pouquinho, 13h30 da tarde, aqui no Ninho do Urubu. Débora. Obrigada pelas informações, Bruno. Bom trabalho para você. Pronto. Já tem mais. Maravilhoso na Liga Arena, né? Que tem o teto, protege do frio, protege da chuva. É sensacional fazer jogo aí. Um belíssimo estádio. Obrigada, meus amigos André e Murilo Tauro, falando do jogo de logo mais do Sport TV entre Atlético Paranaense e Santos. Bom, quem já jogou pelo Brasileiro e tá tranquilo essa rodada é o Flamengo. O Flamengo venceu o Vitória, já tá se preparando, né? Pensando no clássico contra o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Eu vou lá pro Ninho do Urubu com o Bruno Halper, porque o Flamengo ainda também está tentando se mobilizar no mercado, fez a maior contratação da história, né, com a chegada do Lucas Paquetá, mas a gente sabe que eles queriam realmente um atacante. Tentaram o Caio Jorge, deram todas as propostas que poderiam ser feitas e essa vaga ainda está aberta e o Flamengo está trabalhando para preencher, né, meu amigo? Salve, salve, Joana. Um grande abraço a quem nos acompanha no Taon dessa quinta-feira. Pois é, o Flamengo segue no mercado, a gente sabe que essa prioridade é um centroavante. Bom, aqui no Ninho do Urubu, o técnico Felipe Luiz tem mais 3 atividades para definir o time para o Clássico do próximo domingo, 5h30 da tarde, no Newton Santos, contra o Botafogo. Jogo único, valendo uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Quem perder tá fora, por isso a tendência é de força máxima por aqui. Bom, o Flamengo aguarda o retorno de 2 jogadores, o lateral direito Varela, que ficou fora da partida contra o Vitória em função de dores no tornozelo direito. O Uruguai será reavaliado hoje, e tem a situação do Luiz Araújo, que não está mais no departamento médico depois daquelas dores musculares na coxa. Por isso é um jogador que deve voltar a ser relacionado no Clássico do próximo domingo. Bom, situação mais complicada é do Jorginho, né, que teve constatado uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda depois da derrota para o Corinthians na Supercopa. É um jogador que exige mais cuidados, por isso deve ficar de fora dessas quartas de final no próximo domingo contra o Botafogo. Quem deve ir para o seu segundo jogo
como titular consecutivo é o Everton Cebolinha, que está em grande fase, foi considerado o melhor jogador do Flamengo na vitória lá no Barradão. São 3 gols e 1 assistência nessa temporada. É o jogador de ataque do Flamengo com mais participações em gol em 2026. O Cebolinha que tem o contrato terminando no final desse ano, em dezembro, e com essa boa atuação, essa boa visibilidade do Cebolinha nesse início de temporada, a direção do Flamengo já começa a iniciar as tratativas para uma renovação de contrato do Cebolinha, que esteve presente no time titular em 4 das 7 partidas com o time principal do Flamengo nessa temporada. Então o Flamengo tem esse jogo decisivo contra o Botafogo, clássico, jogo único, valendo vaga na semifinal do Campeonato Carioca. E na terça-feira a delegação já viaja para Buenos Aires, porque na quinta começa a disputa da Recopa Sul-Americana contra o Lanús no estádio La Fortaleza. Jogo de ida, jogo da volta no dia 26 de fevereiro no Maracanã. Esses ingressos, aliás, já começaram a ser comercializados nessa quinta-feira. O Flamengo se reapresenta daqui a pouquinho, 13h30 da tarde, nesse calorão do Rio de Janeiro, aqui no Ninho do Urubu. Joana. Ai, menino, tô sofrendo pelo calor que você tá passando aí. Toma uma aguinha gelada agora, tá bom? Faz esse favor pra mim. Se cuida e se hidrata. Beijo pra você, meu querido. Bom trabalho acompanhando o Flamengo. E agora a gente vai falar da noite terrível pros times mineiros. Cruzeiro, pro Cruzeiro. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Venê Casagrande, atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Deixando os créditos, pessoal, ao canal do Venê, setorista do Mengão aí, sempre está trazendo informação em primeira mão todos os dias. Bora para a notícia. Falando do Rossi, hoje eu estava conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo sobre a atuação no Flamengo. Já falei muito sobre isso nas minhas redes sociais. Acho que o mais importante era a vitória. Estou vendo muita gente reclamar. Parece que não estão mais desfrutando do momento do Flamengo. Tudo é motivo para reclamar. Vitória. O que importa no Campeonato Brasileiro é vencer. Já falei sobre isso. Vai chegar lá na frente, você não vai nem lembrar que o Flamengo ganhou do Vitória jogando no Barradão, jogando mal. Você vai lembrar é da vitória, dos 3 pontos. E é isso que importa. E o Rossi, inclusive, Cebolinha fazendo gol, novamente indo muito bem, já a gente vai falar sobre a renovação dele. O Pulgar fazendo um gol fora de área, algo que a gente pouco vê no Flamengo. Efetividade, foram 2 chutes ao gol do Vitória, 2 gols. Pois é, tem vários pontos positivos. Acho que o Léo Ortiz fez uma partida terrível, uma das piores, mas mesmo assim ele conseguiu dar um passe açucarado para o segundo gol do Flamengo. Querendo ou não, mesmo jogando muito mal, ele acabou colaborando. E o Rossi pegou o pênalti do Renato Kaiser, não foi por acaso. O Rossi e toda a sua equipe, preparadores de goleiros e tal, estudaram muito a cobrança de pênalti do Renato Kaiser. Muito. Essa pessoa do Flamengo falou, Venê, óbvio que eles fazem isso em todos os jogos, às vezes dá certo, e quando dá certo precisa ser valorizado. Porque se você reparar no lance, óbvio, eu não posso botar aqui por questão de direito de transmissão, se você reparar no lance, o Rossi cai para o lado antes do chute do Renato Kaiser. Ele sabia que o Renato Kaiser praticamente ia chutar ali. Então, sensacional, parabéns ao trabalho das pessoas envolvidas nisso, porque isso ganha jogo. Se ele faz aquele gol ali de pênalti, sabe-se lá qual seria o resultado, né? Então, enfim, parabéns ao Rossi e toda a equipe em cima desses estudos aí para conseguir ter sucesso dentro de campo. Flamengo iniciou venda para o jogo da Recopa Sul-Americana no Maracanã, tá? Jogo de ida, dia 19. Lá na Argentina, jogo de volta, dia 26 no Maracanã. E os ingressos estão, caros, salgados, hein? Prepara o bolso. O mais barato, R$300, e o mais caro, R$1.500, galera. O Flamengo já divulgou aí nas redes sociais, no site do Flamengo, tudo disponível lá no link do site do Flamengo. O volante Alan foi anunciado de maneira oficial pelo Corinthians, tá? Jogador do Corinthians, vai utilizar a camisa, deixa eu ver aqui, porque me mandaram aqui, deixa eu pegar o número aqui, vamos lá. Ele vai usar a camisa 29 no Corinthians, e tem um detalhe aí, pessoal, um detalhe.
se ele jogar contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar ao Flamengo R$2 milhões de maneira à vista. Por que você está falando disso, sendo que sempre acontece isso? Pois é, porque recentemente, envolvendo o Hugo Souza, deu uma confusão danada, e dessa vez o Flamengo se protegeu, botando pagamento à vista após 24 horas o jogo. Quer dizer, até 24 horas após o jogo. Por exemplo, o jogo foi num domingo, 6 horas. O jogo acabou, o Corinthians terá o prazo de 24 horas para depositar o valor de R$2 milhões na conta do Flamengo. Isso, óbvio, se o Alan jogar. Já falei sobre essa negociação, acho que foi bom para todo mundo. O Flamengo liberou, abriu mão do jogador, entre aspas, de graça, mas também terá uma brecha na folha salarial anual, no ano, R$12 milhões, pelo menos, que o Flamengo deixará de gastar com o volante Alan. Então, acho que vai ser bom para todo mundo, lá ele vai performar. Se ele jogar bem, o Corinthians terá a opção de compra de €2 milhões por 60% desse jogador. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, renovação de Cebolinha e Bruno Henrique. Muita gente me perguntando sobre isso. Antes, eu fui no representante do Cebolinha, Juliano Bertolucci, que falou que até o momento o Flamengo não procurou para debater a renovação de Cebolinha, embora o Flamengo já tenha dito, nós queremos renovar. Mas até o momento não ligou para dizer, vamos sentar para renovar, não teve isso. E aí eu fui no Flamengo e perguntei o que pensa, né? Aí falaram, o contrato acaba em dezembro, ainda não está definido se vão fazer proposta ou não, mas a ideia é que quando tiver faltando 6 meses para acabar o contrato, eles tenham essa conversa, avaliando para ver se o jogador está rendendo ou não, porque isso faz com que a renovação seja um valor. Se o jogador estiver comendo a bola, a renovação será um valor. Se estiver abaixo, caso o Flamengo queira renovar, vai ser um outro valor. Vamos pegar o exemplo da Arrascaeta. O Flamengo renovou com ele estava comendo a bola. Obviamente a renovação acabou saindo mais caro para o Flamengo. Mas o Flamengo hoje ainda não chamou o Cebolinha para conversar. As atuações do Cebolinha fazem com que o Flamengo, entre aspas, fique pressionado, levemente pressionado, mas é aquilo. Num passado recente, o Flamengo até cogitou envolver o Cebolinha numa negociação com o Cruzeiro pelo atacante Caio Jorge. E agora? O que vão fazer? Vão esperar. Pelo menos foi o que essa fonte me passou. Beleza, galera? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. O BAP diz que Flamengo pode gastar 50% a mais do que gasta hoje. Somos uma ilha no Brasil. Presidente detalha, modelo de gestão é o conceito de ter um clube como a Disney, onde você vende sonhos, vende entretenimento, vende produtos, um lar. Ilha no Brasil, Disney e Real Madrid das Américas foram termos utilizados por BAP para definir o Flamengo, que em 2025 teve sucessos financeiros como arrecadação recorde e desportivo com os títulos do Brasileiro e da Libertadores. Em entrevista ao jornal AS da Espanha, o presidente rubro-negro detalhou o modelo de gestão do clube que para ele vai além do futebol. Não há outra razão para vermos clubes europeus indo para os Estados Unidos. É claro que quando se ganha, outras fontes de receita crescem mais. Se o Flamengo não tivesse conquistado o campeonato no ano passado, sua receita teria crescido 25%. Ou seja, se o Flamengo tivesse perdido tudo, ainda assim teria aumentado sua receita de 25%. Estamos criando um modelo de gestão em que o crescimento do Flamengo não depende do sucesso esportivo. Portanto, continuaremos crescendo mesmo que o Flamengo não ganhe tudo. Mas se ganhar tudo, será ótimo para os torcedores como eu e para o clube. Há muitas oportunidades comerciais, é futebol, mas não precisa estar necessariamente ligado ao futebol. Esse é o conceito de ter um clube como a Disney, onde se vende sonhos, vende entretenimento, vende produtos, uma casa. Em 2025, o Flamengo se tornou o primeiro clube do Brasil a superar a marca de 2 bilhões de receitas em uma única temporada. O presidente destacou a responsabilidade administrativa do Fla e defendeu o fair play financeiro e desportivo. Nossa receita foi superior a 320 milhões de euros e este ano ultrapassará 300 milhões de euros. Novamente, acho que se fizéssemos um ranking global dos 20 clubes com maior faturamento, o Flamengo provavelmente estaria em primeiro lugar entre os que menos gastam sua receita. É isso aí, torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia. Se estão inscritos no canal, se inscreva, deixe seu like e valeu!